E aí galera, bom dia, tudo bem? Bom, estou passando aqui para fazer um podcast parte 2, para esclarecer algumas coisas. Deixa eu falar bonito também, eu tenho que falar bonito, eu não posso falar mal, né? Eu tenho até alguns cursos de como falar em público, mas eu não sou jornalista, eu não sou apresentador de jornal, né? Eu tenho uma agência de viagens, eu sou agente de viagens e falo como se estivesse falando com um passageiro meu, né? Aqui na agência, nós não somos aquele atendimento robotizado de bom dia, pois não, que posso ajudá-lo, né? Nós temos um tratamento humanizado, então os nossos clientes, os nossos amigos, os nossos passageiros são tratados e nós conversamos como se nós estivéssemos conversando em casa. E essa é uma filosofia da minha empresa, né? Eu trabalho com turismo há 20 anos já. Então, sobre o podcast de ontem, que eu fiz, eu não fiz para falar sobre política, eu não fiz, claro que é impossível falar de Rio Grande e não falar de política. Vamos começar então de novo. Eu vim falar de Rio Grande, ponto final. Sobre a Praia do Cassino e sobre os fogos. O meu posicionamento com relação a isso é uma opinião própria minha, então eu respeito a opinião do outro. Mas eu nunca vou expor o outro ao ridículo. Tá? Então, também entendo de geografia. Ontem, quando eu falei que não era muito bom de geografia, eu mencionei isso porque a pauta do podcast não era falar sobre geografia, mas eu sei que Rio Grande é a cidade mais antiga, o básico da escola, né? Rio Grande, cidade mais antiga do Rio Grande do Sul, mais de 250 anos, né? Banhada pela Lagoa dos Patos, pela Laguna, pelo Oceano Atlântico, o Encontro das Águas, os Moles da Barra, a maior obra arquitetônica dos últimos tempos, de 1900 e alguma coisa, lá no inicinho. Enfim, se hoje eu voltar e pegar um livro de história, eu me relembro de muitas coisas. Ao longo desses 40 anos eu fiz colegial, de primeira a oitava série na época, depois eu fiz o segundo grau, os 3 anos do Leme Júnior, depois eu fiz uma faculdade de administração, depois eu fiz uma pós-graduação, hoje eu faço uma faculdade de educação física, né? Mas ainda não fiz a faculdade de jornalismo, para aprender daqui a pouco colocar as palavras certas no momento certo, enfim. Então isso aí é um esclarecimento. Também, se eu falar alguma coisa errada, se eu não colocar alguma frase no contexto, e tenho essa humildade que muita gente não tem. Sobre política, eu até escrevi que era sobre falar bem, que algumas pessoas falaram que eu falo mal. Falar sobre política, não vou falar sobre política. Com relação à secretária de turismo, a nossa primeira dama, Lu Cumpiani, ela é uma pessoa que eu tenho muito carinho, né? Nós conversamos já algumas vezes. Com relação a turismo, eu tive uma reunião com ela para nós falarmos sobre os cruzeiros aqui, enfim, um assunto que eu domino bastante, né? A título de comentário, hoje nós somos uma das agências que mais vende cruzeiros da MSC Cruzeiros e Costa Cruzeiros na metade sul, Rio Grande, Pelotas, né? Então nós conversamos algumas coisas, eu passei alguns contatos bem legais para elas, dos gestores das operadoras de Porto Alegre que trabalham com cruzeiros. Super apoio, fui alvo de muitas críticas quando elogiei lá no Rio Grande Atento a ponte que fizeram ali na praça dos cadeados, que eu achei a ideia super bacana, né? Dei os parabéns para a nossa secretária de turismo, muito legal também. Muita gente me criticou dizendo que eu era puxa-saco do governo atual hoje de Rio Grande. Prefiro também a pracinha ali do lado do mercado com flor do que sem flor.
né? Também achei bem bacana ali o que fizeram, que revitalizaram. Falei também no Natal, que fizeram uma árvore de Natal com as tainhas, que todo mundo achou ridículo, eu achei show de bola. O mercado está super bacana, revitalizado ali. A sala de coworking que fizeram ali também, eu achei muito legal, eu acho que é muito produtivo. Tá? Então tem muitas coisas que a nossa primeira-dama e secretária de turismo tem feito que são legais. É muito mais positivo do que negativo, mas eu jamais vou menosprezar o serviço dela. Para algumas pessoas, as tainhas que foram colocadas ali no mercado, numa árvore de Natal, foi ridículo. Eu acho fantástico todos os eventos que são feitos no centro histórico da cidade à noite. As visitas na biblioteca, que eu nunca tinha entrado, eu achei show de bola. As visitas nos museus, o mercado em atividade, né? Não me lembro agora qual foi o último evento que teve um palco ali, com um show à noite no mercado, também foi muito, muito legal. Tá? Então é muito mais positivo do que negativo, mas não aceito que ninguém exponha o meu nome, né, como profissional de turismo, sem saber no mínimo 50% do que eu sei. Talvez eu não saiba tanto quanto a minha colega Mineia, que já veio no podcast de turismo de Rio Grande, né? Ela já veio, falou da Ilha dos Marinheiros, ela tem propriedade para falar dos projetos todos, enfim. Tanto que eu trouxe ela para falar, porque eu não vou falar de uma coisa que eu não sei. Mas uma geografia eu entendo, eu conheço o mundo. Né? E talvez até para quem fez o questionamento com relação à minha geografia, saiba muito menos que eu. Eu sou uma pessoa que eu já conheço aí, não todos os continentes, mas eu conheço muitos países, né? Então eu já viajei o mundo aí, graças a Deus, a minha profissão, né? E por trabalhar com isso, hoje eu já diminui muito o ritmo, mas esse ano eu vou voltar ao Caribe, vou fazer o cruzeiro, e eu acho muito importante tu vivenciar isso. Por exemplo, fazer um cruzeiro da MSC que passa por Rio Grande, sai de São Paulo, passa por Rio Grande e vai lá para Montevidéu. Né? E hoje eu entendo os motivos por que o navio não para aqui em Rio Grande. Né? Com relação à geografia, os navios que param em Rio Grande, gente, não param para fazer turismo, e não é mérito de nenhum secretário de turismo, porque não é a secretária de turismo agora que vai conseguir fazer um trabalho que tem que ser construído ao longo de 10, 15 anos para que pare um cruzeiro aqui para fazer turismo, para que fique em um site, porque o nosso nome nem sai no site das operadoras, é parada para abastecimento aqui em Rio Grande, e as pessoas não entendem isso. Quando desce aquele monte de americano, europeu aqui para fazer um breve passeio na cidade, eles só estão parando aqui porque o navio precisa abastecer, e não porque eles acham, a armadora do navio acha que a cidade é fantástica e merece ser visitada. Eles só precisam abastecer. Mas é uma coisa que pode ser trabalhado. Se hoje o Porto de Paranaguá vai começar a receber passageiros, né, como não recebia, era só Itajaí, então por que Rio Grande não pode? E eu estou aberto para passar um pouquinho do que eu sei para ajudar, assim como eu fiz uma reunião com a secretária de turismo, Lu Compiani, para nós batermos um papo de 30 minutos num final de dia, correndo, para falar sobre isso, porque eu passei 2 ou 3 contatos de operadoras. Uma foi o Fábio, que é uma pessoa bem influente dentro da MSC, e ela trocou boas ideias com ele. Ele é rio-grandino e mora em Porto Alegre, ele é dono de uma das grandes operadoras de navios, de operadoras de cruzeiros no Brasil. Tá? Então isso é só para deixar um pouquinho da história de quem sou eu, né? Da empresa que nós temos, né? E eu não sou a 8ª maravilha do mundo, eu não vou agradar a todos, eu não vim aqui para agradar a todos. Eu sempre atendo meu passageiro com carinho, com educação, eu entendo. Nós passamos por 2 anos aí de pandemia. Quem tem empresa de turismo sabe o que passou. Nós passamos por tudo isso e nós estamos em constante evolução. Né? Então hoje nós temos agência no centro de Rio Grande, nós temos agência na maior praia do mundo, que é o Cassino,
nós temos uma home office em Pinheiro Machado, nós estamos com um ponto de apoio em São Lourenço do Sul e é uma empresa genuinamente rio-grandina. Ela não veio de São Paulo e instalar aqui uma franquia. Hoje entram os clientes novos aqui na agência e perguntam, tu é uma franquia, essa tua empresa daqui de Rio Grande? Eu estou num momento que eu estou renovando a minha carteira de clientes, eu tenho muitos clientes e eu estou em renovação. E com relação à pauta dos fogos de artifício, eu vou finalizar esse assunto agora, não vou falar mais sobre isso. E eu só vou falar que eu achei, né, que foi anunciado para nós rio-grandinos, não nós cassinenses, para nós rio-grandinos, vou falar de Rio Grande, não vou falar do cassino, muito em cima de que não ia acontecer os fogos, tá? E que se o pessoal tivesse feito um anúncio antes, nós poderíamos juntar as forças vivas da cidade, os mercados, os supermercados, as revendas de carro, todos os comerciantes do cassino, para fazer daqui a pouco uma pequena queima de fogos. Com relação a quem acha que é legal manter os fogos, existem fogos de artifício sem som hoje, né? Nós estávamos conversando isso na agência, então daqui a pouco também tem um plano B para isso, né? Para os autistas. Tenho vários clientes autistas, para as pessoas idosas que não curtem. Eu não curto ir para a beira da praia para ver os fogos, gente. Eu vou porque a minha família curte, eu falei isso ontem. Então, o meu questionamento é esse. Eu não estou criticando as pessoas, eu não estou criticando a secretária de turismo, eu não estou criticando o prefeito Fábio Branco, eu não critico o prefeito que antecedeu, que foi o Alexandre, né? Quando o Alexandre se candidatou a prefeito, nós também tivemos uma conversa sobre turismo, né? Sobre algumas coisas que eu pensava, e eu acho que isso é muito válido. Sempre escutar alguém que está dentro do segmento e que entende sobre. Segmento de turismo receptivo, quem entende hoje é a Mineia Turismo. Agência de viagens emissiva, eu entendo do produto. Então, para falar de um cruzeiro, né? E quando eu me posiciono em falar do cassino, dos fogos, eu falo como morador de Rio Grande e como empresário do segmento de turismo, que eu acho que deveria ser ouvido. Por que não entraram em contato? Ok, não vai ter os fogos de artifício. Por que não entraram em contato com os blocos lá do cassino? Uma ideia minha, né? Não passa lá Não posso nem falar os nomes do bloco, porque senão daqui a pouco vão querer me processar ou vão dizer que é ameaça. Mas por que não pediram para os 3 maiores blocos do cassino puxarem uma festa da virada lá no Praião? Né? Porque os blocos que passam no cassino, que vendem abadás, lá no carnaval, é totalmente privado. Passa o trio elétrico, eles vendem 5.000 abadás, ganham muito dinheiro, aquilo é uma empresa, a população não ganha nada, eles não deixam R$1 para a infraestrutura do cassino, acredito eu. Se eu estiver errado, me corrijam, né? Mas por que não pediram para 3 grandes blocos fazer uma festa da virada lá em Iemanjá? Poderia ser uma opção. Por que não fizeram um Réveillon na Avenida do Cassino? Super bacana agora o show de Natal, né, que a população ajuda. Por que existe engajamento para Páscoa, existiu engajamento para o Natal e não existiu engajamento para o Réveillon? Que colocassem uma banda. Bom, hoje, das 11 à 1 da manhã, na hora da virada, vai ter o show do Pagode do Bolinha, por exemplo. Né? Que contratassem, que botassem um palco, uma estrutura. Não fazem ali o pessoal do bloco, não me lembro do bloco, acho que foi eles, não lembro. Ou 37 mil não é febre. Não faz a roda de samba, que eles fazem um palco no meio, com os sambistas tocando e todo mundo aproveitando. Por que não fizeram a roda de samba da virada? É a ideia, entendeu? Eu não estou aqui para criticar ninguém, tá? Só que antes de me criticar, né, me prove que a minha crítica não é construtiva. Tudo que eu falei é construtivo.
Eu não quero me indispor com ninguém. Hoje eu mandei um recado para uma pessoa no WhatsApp só para pedir respeito. Porque eu não sou uma pessoa preconceituosa, eu não sou uma pessoa homofóbica, eu não sou uma pessoa desrespeitosa. E a partir do momento que existe qualquer uma dessas três situações, ou qualquer situação de preconceito, constrangimento, isso não faz parte de mim, porque eu não sou ninguém. Então, quando uma pessoa diz que o meu podcast ele é desnecessário, ou ele é... não me lembro qual foi a frase que foi utilizada, de que ele não era... desserviço. Ele foi dito como um desserviço. Né? Não foi desserviço, foi um comentário e as pessoas assistem se quiserem. Se não quiserem, podem comentar também lá. Eu aceito todo tipo de crítica. Mas, para uma pessoa dizer que o meu podcast é um desserviço e é um posicionamento meu, ela tem que ter muito cuidado ao falar. Uma, que eu não faço ameaça a ninguém. Só que eu acho que para a pessoa falar do outro, ela pelo menos tem que ser tanto quanto saber mais ou ter mais conhecimento para criticar o posicionamento do outro. Por isso que eu não vou falar de política, porque eu não sei falar de política. Agora mesmo, hoje eu vi um vídeo da nossa secretária de turismo que vai abrir ali onde era o posto do Guto um posto de atendimento. Muito legal. Mas só fiz a pergunta para ela, o que vai ser feito com o posto o Centro de Informações Turísticas que foi feito ali na frente do hospital da FURC, porque ali tem um centro de informações turísticas. Eu não me lembro, eu não tenho passado por ali, como eu estou morando no Cassino, a minha passada não é mais por ali. Questionei o que vai ser feito naquele centro de informações, porque aquilo ali foi verba pública. O Centro de Informações Turísticas lá do Cassino, lá no Bolacha onde eu moro, ele está funcionando? Ele funciona o ano todo? A gente não tem um projeto para fazer Cassino o ano todo? Né? Para as pousadas, enfim. Gente, eu conheço todas as pousadas do Cassino. Pousada São Paulo, a pousada Esquina do Sol, a pousada do Mar, a pousada aquela verde lá. Conheço o Hotel Atlântico, o hotel que tem também ali o restaurante Lira, né? O Hotel do Nelson. Eu conheço todos os hotéis, gente. Eu conheço as pessoas também, não convivo com as pessoas e não tenho contato, né? Mas o Hotel Vila Moura do Cassino, o que aconteceu? Acabou. O Hotel Vila Moura do centro da cidade virou lagueto, né? Então eu posso também falar sobre hospedagens, né? Sobre turismo de negócios. Agora no meu podcast, virando o ano agora, passando a correria toda, eu vou ter sempre um podcast de turismo lá e um turismo aqui, e eu vou falar sobre turismo... Meu Deus, me fugiu a palavra. Turismo de negócios. Eu quero falar com o pessoal do Bom Porto, porque o que vai trazer de renda, quantas pessoas vão vir de fora para serem atendidas naquela maravilha que está sendo construída. Eu quero falar com o pessoal da Santa Casa para saber todas as pessoas que vêm de cidades pequenas, de Pinheiro Machado, para ser atendido aqui. Tudo isso é turismo de negócios. Eu vou falar com as pessoas do Polo Naval, né? O pessoal da Ecovix, vou convidar as pessoas para bater um papo, para mim aprender. Então esse meu podcast é para aprender, tá? Não, gente, eu sou fã de qualquer administrador da cidade, né? O Fábio, para mim, o Fábio Branco, para mim, ele é um gestor muito bom. Eu adoro as flores. Algumas pessoas debochavam a cidade das florzinhas. Eu adoro as florzinhas, entendeu? O Cassino, para mim, tem muita coisa para se fazer? Tem, mas o Cassino é muito bem estruturado. Para quem já viajou o mundo como eu viajei, eu posso dizer com propriedade, nós moramos no paraíso e as pessoas não reconhecem isso. Mas, infelizmente, aqui tem muitas pessoas que são provincianas, que ainda vivem décadas atrás. Né? As coisas mudaram, o tempo mudou.
a forma de comunicação mudou, né? Mas eu aprovo. Como aprovo o Alexandre também, né? Um baita deputado, cheio de projetos. Hoje tem uma entrevista dele na Rádio Oceano, coisas que eu acho que ele deveria falar mais para a gente saber o que ele está fazendo. Ele comentou a quantidade de votos que ele teve, quantos votos ele teve em Rio Grande, que foi metade dos votos. Todos os outros votos foram da região, lá da região de Porto Alegre. O cara é show de bola. O Fábio, que foi agora antes de ser prefeito, lá braço direito do governador, cara inteligente. São pessoas inteligentes que eu tenho que aprender, mas jamais eu vou discriminar. E com relação ao turismo, eu só acho que tem que ter pessoas que entendam de turismo. Eu respeito a nossa secretária de turismo, Lu Compiani, muito, porque ela tem uma visão de política, né, total. Ela é vereadora, né, ela foi uma ótima vereadora. E detalhe, gente, eu peguei um panfletinho da Lu Compiani na sinaleira agora antes das eleições. Ela estava na sinaleira do Big ali, né, onde tinha a ONG que não existe mais, que ela comandava, a ONG Gente em Ação. Eu patrocinei muitos eventos da ONG. Eu peguei o folhetinho da Lu Compiani, era um folhetinho cor-de-rosa, e eu votei nela. Tá, gente? Eu votei nela. E eu me lembro direitinho que ela passou por mim, ela estava entregando o folder na sinaleira, e ela pode dizer aqui nesse podcast se é mentira ou não. Ela me entregou um folder roxinho que era na época, e eu votei na Lu Compiani. Eu não votei no vereador do meu bairro Santa Teresa, que era o Carlinhos, né? E também tinha o Fabinho. Eu não votei, eu votei na Lu Compiani. Eu votei para vereadora na Lu Compiani e não votei no membro do meu bairro, porque eu confiava nela e confio nela como vereadora, como os projetos de ONG, como as campanhas do agasalho, com tudo que ela fazia e envolvia como ótima primeira-dama, né? Então eu respeito muito a Lu e acho que muitas coisas que ela está fazendo são fantásticas. Como falei, e podem procurar lá no Facebook o meu comentário da ponte, que eu falei, se vê, e ainda debocharam na minha cara, porque eu falei lá, agora me esqueci também do país que tem a ponte dos cadeados, enfim, vendo muita coisa, graças a Deus. Ainda falei, se lá, não é Veneza que tem a ponte dos cadeados, vê pra mim aí onde é a ponte dos cadeados. Se lá tem a ponte dos cadeados, por que aqui em Rio Grande não pode ter? E eu falei e nem comentei. Para algumas pessoas aquilo é uma bobagem, mas para quem mora lá, em Paris, né? E para quem mora lá na Quinta, para quem mora longe do centro da cidade, que vem fazer um passeio em Rio Grande, vem passar na praça, ou vem no centro pagar as contas, é legal aquilo ali sim. Então isso aí foi um comentário que eu fiz há uns 6 meses atrás e só estou colocando como justificativa para alguns comentários, né, que foram desnecessários com relação à minha pessoa vinculada à Secretaria de Turismo, tá, gente? Então eu acho que era sobre isso, acho que eu falei sobre tudo. Eu falei sobre Rio Grande e vou me posicionar sempre, vou tentar falar melhor para não deixar as pessoas daqui a pouco falando que eu falo mal, né? Outra coisa, é crime homofobia, gordofobia, preconceito, qualquer tipo de conceito que se transforme em ofensa é um preconceito que tu tem com relação ao outro, né? Quando tu ofende o outro, tu não sabe te posicionar, então tu ataca. Então muito cuidado com qualquer tipo de preconceito, tá? Esse podcast é meu, feito por mim, idealizado por mim, né? E o mínimo que eu exijo é respeito. Podem me falar qualquer coisa, podem me escrever qualquer coisa, podem me chamar, mas eu exijo sempre respeito. Hoje mesmo uma pessoa fez um comentário no podcast dos autistas, né? E também super respeito, né? Eu não tenho um autista na minha família, então eu não sei daqui a pouco o que uma família que tem uma pessoa autista
ou um idoso que se incomode com isso, passa. Então pode me passar ali. Eu quero aprender. Eu tenho 40 anos e eu quero viver mais 40 anos e quero aprender muito. Hoje eu continuo fazendo uma faculdade para continuar sempre a aprender. Hoje a minha cabeça tem 40 anos, não funciona como antes que tinha 20 anos. Mas eu acho que o mínimo que eu posso repassar para uma sociedade é ter dignidade e ser limpo de qualquer tipo de conceito e preconceito podre e porco, né? Porque preconceito para mim é uma coisa muito porca e nojenta, tá? Gente, não vou fazer mais polêmica no meu podcast, não quero ser motivo de polêmica. Espero que todo mundo visualize o meu podcast, o meu canal no YouTube, pelos meus destinos, né? E eu desejo um feliz ano novo para todo mundo, cheio de amor, paz, resiliência, né? Se coloquem no lugar do outro, né? Muita gratidão, empatia, tá? Porque é disso que o mundo precisa. Antes de chamar uma pessoa, tentar diminuir a pessoa, te coloca no lugar dela, né? Não faz para o outro aquilo que tu não gostaria que fizesse para ti, tá? Peço desculpas se no meu outro podcast eu ofendi alguém, né? Mas sempre pense, quem é você na fila do pão para falar do outro, tá? Valeu, muito obrigado.